Boa noite, Porto Velho. Boa noite, Rondônia. No ar, o programa Trecho Crítico. No programa de hoje, caro telespectador e internauta, nós vamos dedicar exclusivamente a entrevista com o deputado federal Padre Tom. Ele é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de Rondônia. Não tinha responsabilidade nenhuma sobre o que aconteceu dessa enchente, né? O senhor concorda com essa declaração da presidente Dilma? O senhor concorda que ela realmente, as usinas, não teve culpa nenhuma do que aconteceu? Olha, Caldeira, eu não tenho um conhecimento técnico nessa área. Até ontem eu acompanhei quase toda a Câmara de Vereadores de Guajará numa reunião no DENIT sobre a BR-364 e a 425. E ali os vereadores até aprovaram um documento que eles enviaram para os gabinetes dos deputados federais, senadores e para o Ministério de Minas e Energia, se opondo à construção de qualquer outra usina hidrelétrica depois do complexo de Santo Antônio e Jirau. Portanto, eu acredito que 30%, 40% do que ocorreu das enchentes é culpa das usinas. Porque a gente viu que quando agora, já baixando as águas, quando eles religaram as máquinas e deu aquela cheia novamente, que jogou toda a lama novamente sobre as duas BR, a 425 e a 364. Portanto, eu não concordo com a presidenta, por mais que ela tenha conhecimento e por aquilo que a gente viu, né, e a gente presenciou durante todo esse tempo aqui. Não seria oportuno o senhor falar o que o senhor viu aqui em Rondônia, ouviu dos vereadores de Guajará-Mirim e acho que ouviu demais pessoas da nossa comunidade, a própria presidente, ou alguém do Ministério de Minas e Energia, ou alguém que possa responsabilizar efetivamente essas usinas por, se não toda a culpa, mas por parte da culpa pelas enchentes, por essa tragédia aqui em Porto Velho? Sim, qualquer oportunidade, Gerson, eu estou falando e vou falar, não é? É claro que com a própria presidenta a gente não tem o trânsito que deveria ter, né? Mesmo como deputado federal, as pessoas pensam que qualquer momento a gente pode falar com a presidenta. O governo federal tem um grande débito com Rondônia, principalmente por essa obra tão cara e uma obra que foi feita aqui e 90%, eu vou dizer, 95% da energia está indo para fora, né? Portanto, Rondônia precisa ser tratado com prioridade e precisa ser reconstruída. Inclusive no Supremo Tribunal Federal de que essa conta não é toda nossa. Parte dessa conta também é dos agentes do Banco Central. E, no entanto, o governo federal não reconhece isso. Outra dívida do governo federal conosco que eu falo Estado, em relação à transposição. Que decepção, deputado. 48 pessoas apenas serem transpostas e o governo federal, os burocratas dizem que não podem fazer nada porque está à margem da lei, quando nós temos uma emenda à Constituição. O que fazer, caro deputado Padre Tom, já que o senhor é do PT e o senhor é da base do governo, o senhor como ninguém tem um trânsito no Palácio do Planalto, para a gente saldar essa dívida do governo federal? Concordo com você, Gerson. Tanto a questão da própria reconstrução de Rondônia é uma dívida grande. Essa dívida impagável do Beron, nós temos a perda da Ceron, né? Porque exatamente, a Ceron hoje é a Eletrobras, que é federalizada, que pode a qualquer momento ser vendida. E também nós temos a transposição. Eu, como deputado federal, eu assumo esse papel de estar pressionando o governo e eu reconheço que o nosso governo está em débito com Rondônia. Foram investidos mais de 28 bilhões de reais, né? Claro, tendo também o investimento das usinas, mas tem muita coisa por ser feita. Mesmo desses recursos, nós temos obras que estão aí inacabadas, né? Por isso que a população cobra com todo o direito. Portanto, eu acho que a dívida do Beron tinha que ser perdoada, reconhecida, que já foi paga, não é? E aí a gente poderia... nós temos a questão da Eletrobras, né, que os próprios funcionários cobram de nós, né, a retomada da Ceron como uma empresa estatal. Nós temos o outro grande gargalo, que é a questão do saneamento básico, né? Nós temos
milhões de reais do governo federal, mas que esse dinheiro, esse recurso não foi efetivamente executado. Aí o que? A gente precisa imediatamente, como bancada federal e como governo de estado, chamar a presidenta para esse compromisso, porque é claro que a transposição não é a principal prioridade do povo de Rondônia, mas a transposição é importante, tanto economicamente para o Estado, como é importante para os setores organizados, que são os sindicatos, que têm força de se mobilizar, fazer suas manifestações e até a própria presidenta perder espaço. No encontro tático lá de Cacoal, o senhor levantou a seguinte situação: volto a rezar missa, mas vice do Confúcio eu não serei. É tão ruim assim rezar missa ou ser vice do Confúcio? Não, Caldeira, essa frase deu um trabalho danado, né? Eu vou explicar o contexto da frase. Eu volto a rezar missa. Hoje eu não estou rezando missa, porque não pode, né? Eu estou licenciado pela igreja. Mas eu continuo padre, né? Porque ser padre, ser sacerdote é um caráter indelével, é o quê? É algo que é como o batismo, que não se apaga na gente. Mas quando eu falei eu volto a rezar missa, eu prefiro deixar a política, porque eu aceitei no PT ser pré-candidato a governador. Eu não sou pré-candidato a senador e nem a vice. E se eu não disputar nada, eu prefiro não disputar nada de que ser vice do Confúcio Moura. Porque é impossível o PT caminhar com o PMDB e pela própria situação de avaliação que se encontra o governo. O PT nacional não pode fazer com o PT de Rondônia o que estão fazendo com o PT do estado do Maranhão. Eu prefiro até deixar o partido se o PT tentar desrespeitar a democracia interna. Então é um compromisso do senhor, então, se por um acaso o PT nacional vier do chamado goela abaixo, não, o PT vai vir com o PMDB, o senhor então prefere deixar o partido? Eu prefiro deixar o partido porque aí não há democracia interna, e já que o PT nos ensinou nesses 34 anos que o partido e que a militância, ele tem delegados e a militância que decide, portanto é melhor eu voltar a rezar missa, ir para a paróquia, de que estar perdendo meu tempo num partido como esse. Roberto Sobrinho, no seu palanque, seria um bom avalista para as suas promessas de campanha? Olha, o presidente Lula, até no encontro nacional do PT, ele dizia assim que a gente tem que defender o nosso partido, e as pessoas que tiveram problemas ou então priorizaram sua vida individual, eles precisam se defender, né? Eles têm que se defender. Agora, eu acredito que o Roberto Sobrinho é que tem que responder pelas suas promessas. E eu penso que, por exemplo, Porto Velho é o território dele, ele deve ter feito alguma coisa pela capital. No entanto, se ele fez esse tipo de prática que você acabou de me falar e a gente acabou de assistir no bairro Lagoinha, ele vai ter que ser questionado e responder essas pessoas. Diante também até dessas imagens que nós vimos aí, eu lhe pergunto, o senhor indica o Roberto Sobrinho como um bom nome para representar a capital, Porto Velho, aos nossos eleitores daqui da capital como deputado federal? Não, não é que eu defendi Roberto Sobrinho. E é claro que os problemas que Roberto teve na prefeitura se tornaram problemas também para o PT. E o PT passou por uma crise profunda, tanto pelos problemas causados na administração da Prefeitura de Porto Velho, quanto também os outros problemas que tivemos até com parlamentares nossos por desvios éticos na Assembleia Legislativa. Nós temos um conselho de ética, e esse conselho de ética abriu um processo, houve toda uma investigação e essas pessoas foram julgadas, e o coletivo do partido que votou, por exemplo, não foi a minha pessoa. Hoje, Roberto, ele pode ser, se ele não tiver nenhum problema com a justiça, um pré-candidato a deputado federal. Mas a pergunta que eu lhe fiz foi a seguinte: o senhor indica ele como um bom candidato para a capital Porto Velho? O senhor daria o aval como um bom candidato? Embaixo? Não, ele pode ser candidato.
Ele pode ser, hoje é um pré-candidato. Ele não é um bom candidato para Porto Velho. Não, ele me parece que é um dos pré-candidatos mais fortes do partido hoje. Ou dentre os pré-candidatos que existem. São dados que nós temos de pesquisas. Caso o senhor seja eleito governador do estado de Rondônia, seriam bons nomes para compor o seu secretariado, por exemplo, Miriam Saldanha, Roberto Sobrinho e Epifânia Barbosa? O senhor colocaria essas 3 pessoas como seus secretários num futuro governo seu? Não, eu não pensei ainda em nomes de secretários. Eu quero fazer uma composição ampla para ganhar as eleições com outros partidos e acredito que o PT sozinho nós não temos capacidade de administrar, nós vamos precisar de parceiros. Não é? E aí eu acho que a Miriam Saldanha ela não pode assumir cargo público, porque ela está respondendo um processo, e o Roberto Sobrinho ele é um pré-candidato a deputado federal. Se ele estiver respondendo processo, porque até o momento, pelo que eu sei, os processos deles ainda não foram acolhidos pela Justiça, mas respondendo não vai participar de um futuro governo meu. Chegou uma outra pergunta aqui na fanpage, tá? Bom. A dona Maria Inês está perguntando aqui, aliás, está dizendo aqui que é o seguinte, que houve uma condenação agora do Roberto Sobrinho, Epifânia Barbosa e do Edson Silveira, e inclusive foram condenados a devolver R$304 mil para os cofres públicos. Se o senhor aprovaria uma campanha de arrecadação de dinheiro para pagar essa conta, como foi feito no Mensalão? Não, isso não é eu que vou decidir. Agora, o PT é um partido forte. Foi o único partido capaz, não é, de arrecadar. O PTB não conseguiu, pro Jefferson e outros mais. Agora, o nosso partido é orgânico e bem organizado. O senhor comemorou junto com os outros petistas nas redes sociais? Não, eu não comemorei. Eu já estive com o ministro Caldeirão. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar Indígena. Sim, e o ministro recebeu as lideranças no Abril Indígena, sempre ele recebe. Eu não tenho nada contra o ministro Joaquim Barbosa. O que eu critico é que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não é? Enquanto o mensaleiro tucano voltou para Minas, ou então o Collor foi absolvido, é isso que, não é? Mas eu não tenho nada contra, eu quero dizer aqui, o ministro Joaquim Barbosa, principalmente que eu prezo muito que ele é negro, né? Eu defendo cotas, eu defendo o índio, e ele é uma pessoa que veio de baixo. Essa palavra mensaleiro surgiu da palavra mensalão, do escândalo do mensalão. O mensalão existiu para o senhor? Bem, olha, eu acredito que existiu o Caixa 2, a prática do Caixa 2, que foi a mesma prática do Azeredo, do ex-deputado federal do PSDB. Aí, é claro que a justiça condenou, e condena é algo ilegal. Por isso que eu estou dizendo que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, porque a gente tem que acabar com essa prática. E só acabaria com essa prática com uma reforma política de verdade, que é a reforma de todas as reformas. Por falar em Roberto, né? Que ele já falou tanto de Roberto, eu tenho uma pergunta interessante aqui. Essa aliança com o Cassol, não é uma incoerência, já que na época a sua senadora Fátima Cleide, o Sintério, eles chamavam ele de corrupto, de ditador, de manipulador e aquele monte de coisa. Seria uma incoerência? Era um monstro que agora virou uma... Eu não tenho problema e nunca tive com o Cassol, não é? E a aliança é com o PP, o PR, partidos aliados, por Rondônia. Eu nunca tive problemas com o Cassol e também eu nunca discuto na política com agressões voltadas às pessoas. A discordância é política. Correto. E pode haver essa coligação, pode haver, porque hoje eu voltei a conversar com o senador Ivo Cassol e nós estamos conversando também por Brasília, vamos ter uma reunião semana que vem, na terça, com o presidente nacional do PT, mas a aliança é por Rondônia e nós não estamos fazendo nenhum tipo de discussão pragmática de cargo, de espaços políticos, né? E eu penso que o PT errou muito, tá? O
PT errou muito. A reconstrução do PT é muito cara, está saindo, não é fácil reanimar de novo a nossa militância. Tá? E 80% da nossa militância aceita uma aproximação com o CASOL e não aceita com o PMDB.